E aí vem esse pessoal que ainda fala em melhorar a arrecadação, criando novos impostos. Eu acho uma loucura completa, porque criar imposto quando você está numa situação de crise é a mesma coisa que querer jogar gasolina na fogueira. A população reage fortemente. O Congresso, nesse caso, não apoia. Não porque o Congresso se preocupa com a população, não. É porque são empresários, a maioria desses congressistas, riquíssimos, e se tiver qualquer aumento de imposto que possa atingir os seus ganhos, eles saem perdendo. Então não apoiam de jeito nenhum. Você pode sim e deve ter uma melhoria da arrecadação quando você promove o crescimento econômico. Se não houvesse a recessão, essas receitas continuariam crescendo na base de 65 bilhões por ano e as despesas também, mas só que as receitas continuariam acima das despesas em cerca de 100 bilhões de reais por ano, que é a realidade que ocorreu no Brasil nos últimos 11 anos, de 2003 a 2013. Eu coloco mais um ingrediente nessa discussão fiscal do Brasil, que é a arrecadação. E quando você tem crescimento econômico, a arrecadação cresce acima do crescimento econômico por uma razão muito simples. Quem conhece finanças públicas sabe disso. Você estando com uma situação mais favorável do ponto de vista da economia, as pessoas cumprem mais rigorosamente as suas obrigações tributárias. Elas conseguem pagar aquilo que tem que pagar no próprio ano e, inclusive, pagam aquilo que deixaram de pagar em anos anteriores. Uma boa parte da população que se aperta na crise e, portanto, aumenta a inadimplência, deixa de recolher impostos, não por vontade de querer, mas por não poder, mas quando há recuperação, inverte a equação, ou seja, ela paga mais pontualmente suas obrigações tributárias e paga aquilo que é o atrasado, ou pelo menos uma boa parte desse atrasado. E, finalmente, um terceiro ponto fundamental e ausente nessa discussão. E só o fato de falar isso agora você vai ver como é que você é enganado diariamente pelos programas do governo e pela mídia. Se eu perguntar a você qual é o déficit do setor público, você vai responder 170 bilhões de reais. É aquilo que a mídia fala diariamente, é aquilo que você pega o Estadão, a Folha de São Paulo, o Valor Econômico, o Globo, qualquer um vai falar sempre nos famosos 150, 170 bilhões, que é o chamado déficit primário. Parece uma piada. O déficit do Brasil é composto do primário, que são os 170, mas esqueceram, veja bem, esqueceram que nós temos uma baita conta de juros de cerca de 400 bilhões de reais por ano. Portanto, o déficit não é 150, 160, é 550, 560, beirando 600. Já passamos em 2015 e 2016 de 600 bilhões de déficit. Mas é engraçado que não se fala essa realidade, porque aqui no Brasil, falar em juros é uma discussão interditada. É uma discussão que não flui, porque juros interessa aos bancos em ter juros altos, e eles ganham em cima de títulos do governo, e quanto mais alto essa conta de juros, mais dinheiro vai para o lucro dos bancos. Então, vamos prestar muita atenção, porque a Selic, que conduz a essa forte despesa, ela no Brasil, apesar de estar no nível mais baixo, de 6,5%, ela ainda é superior à inflação, que está por volta de 4%, 3,5%, 4%. Pelo menos dados oficiais indicam isso. No mundo,
desde a crise de 2008, os países têm colocado a sua taxa básica, a Selic deles, ao nível da inflação, não acima. Em alguns países, como o Japão, Estados Unidos, às vezes, e a Europa, colocam até abaixo, têm colocado abaixo da própria inflação a sua taxa básica. Aqui no Brasil, essa taxa sempre esteve muito acima da inflação. Só para vocês terem uma ideia, no governo Fernando Henrique, a Selic média dos 8 anos bateu em 22%. O governo Lula bateu em 15%. O governo Dilma bateu em 10,5%. E no governo Temer ela vai ser mais baixa porque ela está em 6,5%. Mas assim mesmo, muito acima da inflação. Essa questão dos juros tem que ser baixado e vai ser baixado na medida em que essa Selic se aproximar da inflação brasileira, que é o que tem ocorrido na realidade internacional. Então essas três questões, o controle de despesa, mas despesas que têm que ser controladas são aquelas da corrupção, são aquelas dos desvios para beneficiar as camadas de cima, são aquelas que não tenham nada a ver com recursos voltados com eficiência de gestão, porque no Brasil a gestão é péssima da despesa pública. Se isso não for visto na despesa, se isso não for visto na arrecadação e se isso não for visto no combate às taxas de juros que sacrificam a dívida pública no Brasil, nós não vamos sair, não vamos resolver a questão fiscal. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. E eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.